E é uma verdade, é uma realidade a gente pensar que no planeta que é tão grande, nós temos vários ecossistemas e cada um deles tem as suas peculiaridades, suas particularidades. Eu sei que ninguém precisa ser aqui expert em geografia para saber que, se você ouvir falar que um lugar é desértico, no deserto, a temperatura, o clima que predomina lá, né? Todo mundo vai saber que é quente, né? E muito quente, né, gente? Muito quente. Não precisa ser expert em geografia para sabermos que, se falamos em outro ecossistema, que são os polos, né? Polo Norte, Polo Sul, lá a temperatura já é exatamente, totalmente, radicalmente o oposto. Frio demais, muito frio, temperaturas sempre negativas, né? Gelo o ano todo. E eu fiquei pensando, então, irmãos, quando estava meditando sobre a palavra dessa noite, já imaginaram se no deserto caísse neve? Já imaginaram se lá nos polos a temperatura caísse de forma tão brusca que se tornasse uma região desértica, as temperaturas elevadíssimas? Que tipo de problema surgiria, né, se isso acontecesse? Isso é a crise climática. Ia ser uma confusão das grandes, viu, no planeta. Nós que moramos aqui na região mais ou menos do meio do planeta, né, na região do Equador, nós vivenciamos ali um clima um pouco mais ameno, quando nós olhamos para a região norte do planeta, que é mais frio, um pouco mais ameno em relação ao sul e ao polo norte, está ali mais ou menos no meio, né? E quando viajamos para regiões muito quentes, a gente estranha, não estranha? Quando viajamos para região muito fria, também estranhamos. Mas quem nasceu, e quem morou, e quem cresceu nessas regiões que têm climas tão radicalmente opostos, como os desertos que são muito quentes, como os polos que são muito frios, eles já estão acostumados, então para eles ali é neném. Tanto a vegetação, ela já é uma vegetação que é propícia para crescer ou para sobreviver naquele ambiente tão inóspito, como as pessoas que lá moram, elas também já estão habituadas. Mas se nós formos para lá, nós vamos sofrer bastante, tanto para deserto como para os polos. E essa mudança que está acontecendo no planeta e que estamos vivenciando e acompanhando, ela tem causado muitos transtornos. Enchentes, furacões, raios. Todo ano o Brasil bate recorde, né, na quantidade de raios que caem, né, sobre o nosso país. Causa transtornos regionais e transtornos também nas vizinhanças. Mas a verdade, irmãos e amigos, é que o deserto, se ele continuar quente como é, quem mora lá, quem é de lá, né, já está habituado com tudo, não vai sentir grandes problemas. E quem mora nas regiões polares, muito frias, se continuar muito frio, também não vão sentir problemas. Mas se houver toda essa mudança, se houvesse essa troca de temperaturas extremas, né, se o deserto ficasse muito frio a ponto de criar gelo, ou as regiões polares muito quentes, a ponto de se tornarem desérticas, com temperaturas altíssimas, tudo isso ia provocar muita confusão. Então os ecossistemas quentes, é bom que eles continuem quentes mesmo, os desertos. E os muito frios, é bom que eles continuem frios mesmo, para não causar toda essa confusão, essa mudança, né, drástica. Quando olhamos para a vida espiritual dos homens, das pessoas, no relacionamento com Deus, também é importante nós considerarmos qual seria a temperatura ideal no relacionamento do homem com Deus, no relacionamento meu com Deus, no relacionamento seu, de vocês, com o Senhor. Eu quero que até o final dessa pequena meditação, né, você possa refletir e investir para que a temperatura do seu relacionamento com Deus seja tal qual aquela que o Senhor espera e que a Bíblia deixa muito claro. Se é uma temperatura mais quente, média ou fria.
O apóstolo Paulo, quando escreveu aqui a carta aos Romanos, né, nesse capítulo 12, versículo 11 que nós lemos, o primeiro mandato dele, a primeira ordenança, né, primeiro conselho de Paulo, ele fala exatamente nessa primeira frase, os irmãos podem acompanhar, ele exorta, né, dependendo da tradução, ele diz, olha, nunca lhes falte o zelo. Ou como eu li na minha tradução, o zelo não sejais remisso, não diminua o zelo. O zelo, irmãos, é uma característica que deve ser desenvolvida, amadurecida, meus amigos, né? Na vida da gente, não só na relação com Deus, mas também na relação do dia a dia, no nosso trabalho. Quando nós não temos zelo, a gente sempre tem prejuízo. Sempre perdemos quando não temos zelo. Quando não temos zelo com a nossa família, há uma grande chance de nós perdermos a nossa família. Quando não temos zelo no nosso trabalho, há uma grande chance de nós perdermos o nosso trabalho. Tudo na vida, Paulo aqui ele traz para a gente, né, essa exortação. Se vocês prestarem atenção, o títulozinho do capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre a nova vida. Essa vida em Cristo, a vida transformada. E no versículo 11 ele diz, tem que ter zelo. Então o mesmo zelo que precisamos ter com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos bens, o cuidado, especialmente precisamos desenvolver esse zelo na nossa relação com Deus. Porque assim como a falta de zelo pode afetar a nossa vida na família e no trabalho, e isso também afetar as outras pessoas que estão ao nosso redor, quando nós não temos zelo no relacionamento com Deus, isso pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Ser zeloso é reconhecer o valor das coisas. Agora, eu peço que também os amados entendam e não tenham um pensamento radicalmente, tendo olhar para o zelo com as coisas, porque às vezes temos um zelo tão grande com as coisas, com os objetos, que chegamos a adorá-los, os objetos, e isso aí já é pecado, Mas o zelo é importante, e tratando a nossa vida com Deus de forma zelosa, cuidadosa, aí Paulo continua então no seu conselho dizendo, olha, se vocês forem zelosos, por favor, que não falte o zelo na sua relação com Deus, com o Senhor. Aí então ele passa e diz, sejam fervorosos no Espírito. Amados, fervura, o calor, a quentura, ela pode ser muito útil, e é muito útil na vida do ser humano e na vida da nossa sociedade. A gente pode ver a importância do fervor, da quentura, do calor, ali nas regiões onde a água potável, ela tem pouca quantidade e é pouco disponível. A forma mais simples de pegarmos uma porção de água que não é potável e transformá-la em potável, para poder ser consumida, é através da fervura. Porque a fervura, ela mata os micróbios, os micro-organismos que podem trazer doenças a nós. E na vida espiritual, o fervor espiritual, da mesma maneira, um relacionamento fervoroso com Deus, ele vai matando os micróbios do pecado que tentam nos afastar na nossa relação com Deus, que tentam nos esfriar nesse relacionamento com o Senhor. Assim como as bactérias morrem na água e tornam a água potável, boa para o consumo, o fervor na nossa relação com Deus nos torna potáveis, nos torna agradáveis na relação com o nosso Deus. Ser fervoroso
foi o mandamento aqui trazido para nós pelo apóstolo Paulo. Interessante que na lição hoje da Escola Bíblica Dominical pela manhã, nós tivemos aqui alguns detalhes que nós conversamos hoje na sala de adultos e que na mensagem, que já estava preparada antes da lição, né, veio também bater aqui alguns dos pontos importantes que nós destacamos hoje pela manhã. Então, se Paulo diz, como palavra de Deus, sede fervorosos, né, como ele usa, como falamos hoje pela manhã, esse verbo no imperativo, ser fervoroso é um mandamento. Então isso deixa muito claro para nós que a relação que devemos ter com Deus, Deus Trino, deve ser uma relação muito quente, muito calorosa. Ser fervoroso também é uma necessidade. E uma necessidade para quem? Para nós. Uma relação fervorosa do homem com Deus nos livra de uma vida espiritual decadente e sem vitórias, uma vida sem sabor. E a maneira, irmãos e amigos, que nós temos para fortalecer e aquecer a relação de fervura na nossa vida espiritual junto ao Senhor, o grande segredo que hoje pela manhã também nós conversamos na sala de adultos, são as disciplinas espirituais. Então, se Paulo diz, você tem que ter uma relação de muito calor, fervorosa, assim como o calor que a gente está sentindo aqui nessa noite, né? Temos que ter uma relação muito fervorosa, de alta temperatura com Deus. Então, temos que fazer as disciplinas espirituais. E quais são as principais, né? Qual é o principal combustível que pode aquecer a nossa relação com Deus? Nós temos sim alguns combustíveis que são extremamente, eles tocam fogo com muita facilidade, né? A combustibilidade deles é muito alta. Uma das principais maneiras de aquecermos a nossa relação com Deus é através da oração. E quem estava de manhã, né, deve lembrar que nós conversamos sobre a oração. O que é orar, né? Aquele conceito mais simples, né, irmãos, de oração é falar com Deus. Mas nunca nós não podemos esquecer que não é só a gente falar com Deus, mas orar também engloba a gente ouvir Deus falar. Então você tem que falar com Deus e ouvir Deus falar. Não é só falar com Deus, virar as costas e ir embora, não. Isso aí não vai aquecer a sua relação espiritual com o Senhor. Oração é uma das grandes, maiores e mais potentes disciplinas espirituais. E isso é algo que nós crentes, as pessoas que querem ter uma relação com Deus de forma de temperatura alta, como Paulo diz que tem que ser, fervendo, muito quente, né? Precisa desenvolver o hábito da oração, diariamente, o dia todo dia. E além da oração, qual é um outro grande combustível na vida das pessoas para poder aumentar esse calor, essa temperatura na relação com Deus? A leitura e reflexão da Bíblia. A Bíblia, ela mostra para nós quem é Deus, quem o homem é e o que precisamos para nos aproximar de Deus. Então, se você ler a Bíblia, você vai conhecer esse Deus maravilhoso que nos criou. Você vai saber como você pode ter uma relação com Ele íntima e próxima, como fazer isso. Como você fortalecer a sua vida espiritual, não ter uma vida derrotada e medíocre, porque na palavra de Deus contém tudo aquilo, todos os ensinamentos que nós precisamos saber sobre o reino espiritual. Existe uma frase muito famosa e conhecida, que já foi dita dezenas de vezes aqui nesse púlpito, mas que é importante a gente falar mais uma vez aqui. Tem um adágio, um ditado que diz, né, que em relação à Bíblia, ou esse livro vai afastar você do pecado, ou o pecado afasta você desse livro.
A Bíblia, ela tem um norte também, serve como um termômetro para você refletir sobre como está a sua relação com Deus. Se ela precisa se tornar uma relação mais quente, mais fervorosa. É o quanto de tempo você gasta para ler, refletir, pensar e falar sobre a palavra de Deus poderosa e infinitamente tendo o poder de salvar as pessoas. Paulo, um pouquinho mais aqui à frente, um pouquinho atrás do nosso texto, capítulo 12, versículo 2, ele nos mostra aí esse grande segredo, né, dessas disciplinas espirituais. Versículo 2 de capítulo 12 de Romanos, né, está na mesma página, irmãos, do texto aí da nossa reflexão. Ele diz: e não tomem a forma desse mundo, ou desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tem um desejo de provar da perfeita, boa e da perfeita, agradável e boa vontade de Deus, precisa ler a Bíblia todos os dias, né? Refletir na palavra do Senhor. E para sermos fervorosos no Espírito, se você precisa melhorar isso, essa relação com Deus, aquecê-la, é importante a gente saber que fervura espiritual, ela é uma parceria. Interessante, como é um ciclo que pode ser virtuoso ou vicioso. A parceria que nós precisamos ter para ter uma relação quente com Deus, fervorosa, como Romanos aqui nos exorta, é através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que é necessário, quando fazemos a ligação eterna com o Senhor, para eternamente sermos salvos pelo sangue de Cristo, que o Espírito Santo venha habitar em nós, vai habitar dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele é esse combustível que faz com que a sua relação com Deus, ela fique cada vez mais quente, mais fervorosa, né? E aí o ciclo que eu falei que pode ser virtuoso, ou o ciclo vicioso, vai se tratar disso. Quanto mais você deixar o Espírito Santo operar na sua vida, maior vai ser a temperatura do seu relacionamento com Deus. Agora, quanto menos espaço você deixar para que o Espírito Santo de Deus use você, se manifeste na sua vida, menor vai ser a temperatura da sua relação com Deus. Está tudo ligado com a força e o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Se você permite que ele vá agir, ele age. Se você quiser bloquear a ação do Espírito na sua vida, não quiser deixar ele agir, encolhê-lo, colocar de canto, saiba que a temperatura do seu relacionamento com Deus, se não já estiver fria e gelada, assim ficará. Se nós estivermos vivenciando essa fase de esfriamento na relação com Deus, amados irmãos e amigos, se você acha que não tem uma relação fervorosa, quente com o Senhor, saiba que você pode prestar atenção em algo que também ele costuma chegar pertinho da gente e querer derrubar, nos afastar e esfriar o nosso relacionamento com Deus. É o nosso coração. Tenha cuidado com o seu coração. Tem muitos adágios, ditados aí populares, né, que falam do coração, romantizam, né, o coração, representando, né, o romantismo, o amor. Mas a grande realidade é que Isaías, no capítulo 17, versículo 9 e 10, ele nos trouxe aqui uma interrogação que precisamos sempre considerar em nossas decisões quando se relacionarem à vida espiritual, principalmente. O que é que Isaías diz no capítulo 17, versículo 9? Ele diz que enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Versículo 10 diz que eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então tenha cuidado em ouvir o seu coração. É melhor você ouvir o Senhor, a palavra do Senhor, porque ela sempre vai trazer os caminhos certos para trilharmos no nosso relacionamento com Deus. E não poderíamos deixar de falar, quando falamos em relacionamento com Deus, temperatura, calor, frio, nesse relacionamento com Deus, do texto mais famoso da Bíblia que trata desse assunto. Está lá em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 16 a 19, que é aquele famoso texto que fala sobre a igreja de Laodiceia, que ela nem era quente e nem era fria, né? Era morna, e por isso ela ia ser vomitada, né? Então esse texto, ele traz esse alerta para cada um de nós sobre o nosso relacionamento, a temperatura do relacionamento espiritual, para termos cuidado, né? A mornidão no relacionamento com Deus, aquela água que não é tão quente, também não é tão fria, né? Ela traz na vida das pessoas, na nossa vida, irmãos, acomodação, né? Então, se você parar, refletir sobre o seu relacionamento com Deus e pensar, poxa, sabe, eu não estou tão bom, também eu não estou tão ruim, né? Porque costumamos, muitas vezes, quando vamos refletir sobre a nossa vida, as nossas ações, a gente costuma pegar as outras pessoas para comparar, né? Isso aí, né, também é muito perigoso. Você tem que tentar comparar com aquilo que você pode ser. Você e Deus no seu relacionamento com o Senhor, que tanto você pode crescer, ou em que nível você está e deveria estar. Quando nós comparamos o nosso relacionamento com Deus com o das outras pessoas, com Deus, a gente pode aí, né, sair muito decepcionado com o resultado das nossas conclusões, porque a gente se conhece, os nossos pensamentos. Eu nesse momento não sei o que é que está passando na cabeça de cada um de vocês, só quem sabe é você e Deus. E quando a gente se compara com as outras pessoas, como é que eu posso fazer uma comparação com a vida da outra pessoa se eu não sei o que passa na cabeça dela? Então, quando precisarmos fazer uma avaliação de como estamos na presença de Deus, tome como referência você mesmo. Você pode olhar para a sua história. Por exemplo, há 5 anos atrás, como era a minha relação com Deus? Há 10 anos atrás, como era a minha relação com Deus? E a partir desses intervalos de tempo, ou se você não tem todo esse tempo que busca se relacionar com Deus, você pode pegar aí o ano passado e há 2 anos atrás, né? E você vai observar e comparar consigo mesmo, porque aí você vai conseguir fazer uma análise, uma reflexão mais real de como você pode fazer para melhorar a sua relação com Deus, para que a sua relação com Deus pegue fogo, seja fervorosa, porque a Bíblia diz e deixa muito claro isso, de Gênesis e Apocalipse, falando de vida espiritual, falando de relação do homem com Deus, a temperatura tem que ser sempre a mais alta que puder, tem que estar lá em cima mesmo, pegando fogo, fervendo, como Paulo aqui bem nos exortou. Por isso, amados, mantenham-se sempre na presença de Deus. Busquem a presença de Deus, como nós também podemos ler lá em Salmos, capítulo, né, Salmos 1, né, que nos exorta a ter cuidado com a mesa dos escarnecedores, nos exorta a meditar na lei dia e noite, né? Então, quando você medita na lei de Deus, dia e noite, você busca estar sempre na presença do Senhor. Algo também muito importante para ajudar aí na sua temperatura, no relacionamento com Deus, é ser voluntário nas atividades dessa igreja, ou de outra igreja, caso você esteja nos visitando aqui nessa noite, né? Se envolver na obra de Deus, estar junto com os irmãos de fé, é também uma atitude que nos ajuda
aumentarmos a temperatura no nosso relacionamento com o Senhor. E por fim, deixe de lado tudo aquilo que traz frieza à sua vida e possa entristecer o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, ele é aquele amigo, aquele parceiro que ajuda você a tocar fogo na sua relação com Deus, não deixe ele triste não, né? Como é que ele vai ficar triste? Com o pecado. O pecado, esse mal sem par, né? Por isso a gente deve ter uma luta diária, constante, contra o pecado que nos assola, que está ao nosso derredor. Quanto mais abertura damos ao pecado, mais entristecemos o Santo Espírito de Deus, menor a temperatura do nosso relacionamento com o Senhor. Se nós chegarmos à fervura no nosso relacionamento com Deus, olha o que é que Paulo diz aí no restante do versículo, capítulo 12, versículo 12. Olha o que é que vem, irmãos e amigos, quando temos uma relação fervorosa com Deus. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, estando numa relação fervorosa com o Senhor, alegria, esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração, serão características que estarão presentes em nossas vidas e nos ajudando a ter uma temperatura alta, fervorosa, quente na relação com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, aqui nessa noite, nós provamos aqui da Tua Palavra e rogamos, Senhor, que o Senhor livre as nossas vidas, Senhor, de crises climáticas que assolam o mundo e que, olhando para a vida espiritual, Senhor, um sobe e desce, temperaturas altas e baixas, que podem trazer grandes prejuízos à nossa vida, às nossas famílias e à nossa igreja. Mas que o Senhor nos livre, que o Senhor abençoe e fortaleça cada irmão, fortaleça, Senhor, cada crente, cada pessoa que deseja ter um relacionamento verdadeiro, forte e fiel com o Senhor. Que o Senhor ajude, que Teu Santo Espírito opere para que estejamos sempre numa crescente no relacionamento com o Senhor. E que quando olharmos para trás, possamos ver o quanto nós melhoramos, tornamos mais fervorosos a nossa relação com o nosso Deus. Porque assim iremos bem. É o que a Tua Palavra nos diz e nos promete. É no nome de Cristo que assim nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe.